Bom dia, paz. Deus abençoe rica e poderosamente. Amém? Na mensagem de hoje do nosso Bom Dia com a Palavra, eu vou ler aqui o que está escrito em 1 Crônicas, último capítulo de 1 Crônicas, capítulo 29. 1 Crônicas, capítulo 29, a partir do verso 21. No dia seguinte fizeram sacrifícios ao Senhor e lhe apresentaram holocaustos, 1000 novilhos, 1000 carneiros e 1000 cordeiros, acompanhados de ofertas derramadas e muitos outros sacrifícios em favor de todo Israel. Naquele dia comeram e beberam com grande alegria na presença do Senhor. Assim, pela segunda vez, proclamaram Salomão, filho de Davi, rei, ungindo-o diante do Senhor como soberano e Zadok como sacerdote. De maneira que Salomão assentou-se como rei no trono do Senhor, em lugar de Davi, seu pai. Ele prosperou e todo Israel lhe obedecia. Todos os líderes e principais guerreiros, bem como todos os filhos do rei Davi, prometeram submissão ao rei Salomão. O Senhor exaltou muitíssimo Salomão em todo Israel e concedeu-lhe tal esplendor em seu reinado como nenhum rei de Israel jamais tivera. E vocês sabem muito bem que Salomão começou muito bem o seu reinado, né? Cometeu seus erros, né? Andou bem fora da curva, andou distante da vontade de Deus, mas ele começou muito bem. Mas ele tinha uma boa base, né? Ele tinha uma boa base. Ele foi bem treinado, ele foi bem instruído, não é verdade? E eu quero trazer para a nossa realidade, meu irmão, o fato de que aqui, além de contar a história do povo de Deus, o que a gente vê aqui também é o relato de uma sucessão de poder, é o relato de um legado de pai para filho. É uma geração que deixa um legado para uma outra geração. E como isso é importante, como nós deveríamos levar muito a sério esta questão do legado que deixamos para gerações futuras. Porque nós somos hoje o resultado de uma geração anterior à nossa. E a geração que nós estamos preparando? Como será essa geração? Muitas e muitas vezes a gente vê, a gente ouve, às vezes até participa de conversas em que são questionados os comportamentos da geração atual, as atitudes da geração atual. Às vezes a gente fala isso até de forma jocosa, devemos até pedir perdão por isso, né? Porque talvez não seja o caminho correto, não seja o melhor caminho, né? Zombar da geração atual, questionar a qualidade do que fazem, né? Apesar de devermos estar atentos, orientando essa geração atual, mas questionar apenas não é o ideal. E a gente tem que trazer para nós mesmos a responsabilidade, a compreensão de que esta geração que nós estamos muitas vezes julgando e apontando dedos, ela é responsabilidade nossa. Nós é que estamos preparando essa geração. Se essa geração não tem feito as coisas da forma que nós consideramos, julgamos corretas, né, nós falhamos em algum momento. E nós precisamos corrigir essas falhas. Não é verdade? E esta geração vai preparar uma geração vindoura, uma que virá depois. Que geração será essa? Como será essa geração? Qual será o comprometimento desta geração atual e das outras gerações que virão com Deus, com a vontade de Deus, com os valores que agradam a Deus? Nós precisamos estar atentos a isso. Nós precisamos valorizar o tempo que temos para preparar esta geração. É responsabilidade nossa. Porque quando a gente fala de Davi e de Salomão, é muito interessante, porque a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas era um homem que errou muito. Era um homem que teve muitas falhas. Não é verdade? É um homem que cometeu erros terríveis. Foi omisso em algumas vezes, né? Teve a questão do adultério. Teve muitos erros realmente graves. E provavelmente, certamente até, Salomão sabia desses erros. Salomão conhecia o seu pai. Mas Salomão também sabia que o seu pai era um homem que vivia as promessas de Deus. Salomão conhecia as histórias sobre as vitórias que Deus havia dado a seu pai. Mas principalmente, Salomão sabia que o seu pai, Davi, era temente a Deus.
Sabia dos seus momentos de arrependimento, dos seus momentos de oração, dos seus momentos de entrega. Salomão sabia disso. E isso é um tipo de coisa que a gente não esquece. Coisas que a gente vê acontecer quando somos jovens, quando somos meninos. Na nossa meninice, coisas que a gente vê os nossos pais fazendo. Algumas dessas coisas a gente não esquece jamais, pode passar o tempo que for. A gente pode até mudar um pouco com o passar do tempo. Mas a gente sempre vai ter na memória os exemplos que os pais deixam para os seus filhos. Que os nossos filhos possam ver em nós homens e mulheres de oração, que cometem erros sim, que vacilam sim, que caem às vezes, mas que quando se arrependam de verdade. Verdadeiramente estejam arrependidos e dispostos a mudar, dispostos a fazer o que é correto, dispostos a tocar a vida, seguir adiante fazendo a vontade de Deus. Que eles possam ver em nós pessoas de coração sincero, de coração quebrantado, de coração voltado para o Senhor. Porque nós não podemos criar a expectativa de que somos perfeitos, de que não vamos errar, de que não vamos vacilar. Eles não podem esperar que nós não erremos, nós vamos errar. Mas que eles vejam em nós um exemplo de arrependimento genuíno, verdadeiro. Que eles vejam em nós um modelo de alguém que está buscando ser melhor a cada dia. Alguém que está se comprometendo cada vez mais com o Senhor, para que os nossos filhos, para que os filhos dos nossos filhos saibam de nossa história, saibam do nosso comprometimento, saibam do nosso legado, coisas que ninguém pode tirar, coisas que ninguém pode roubar, que ninguém pode substituir, para que eles sejam prósperos, para que eles sejam abençoados, para que eles sejam abençoadores, para que eles estejam aptos a preparar gerações que virão. Portanto, ao invés de apontar, ao invés de questionar, que tal se nós olhássemos um pouco mais para dentro de nós e buscássemos entender onde temos falhado? Como quem treina, como quem prepara, como quem cuida, zela, ensina e principalmente procura ser um modelo. Vamos pensar nisso em nome de Jesus. Vamos nos comprometer com isso, para a glória do Senhor. Vamos pensar nisso, em nome de Jesus. É tão difícil a gente olhar para dentro da gente mesmo, reconhecer nossas fraquezas e erros. É difícil, não é? É muito difícil. Mas Deus quer que façamos isso, para que haja correção da nossa parte, para que estejamos aptos para ensinar o que já aprendemos, o que já vivemos, o que já vivenciamos, para que nós possamos compartilhar nossas experiências com esta geração, a que vem depois de nós. Pense nisso em nome de Jesus. Pense nisso. Mais do que falar, que nossas atitudes sejam dignas de serem copiadas, lembradas, para a glória do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta manhã, por esse dia. Te agradecemos pela família, te agradecemos pelos jovens, pela sua força, pelos seus impulsos. Nós agradecemos, Senhor. Ajude-nos a entrar em sintonia com as gerações mais jovens, para que possamos juntos trabalhar, construir um relacionamento cada vez mais próximo da vontade do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vem me visitar hoje.